o chamado do impossível, trazendo espécies extintas de volta à vida. Por milênios, a riqueza da vida selvagem do nosso planeta tem nos maravilhado. Algumas dessas criaturas magníficas não estão mais entre nós, extintas pela passagem do tempo e muitas vezes pelas mãos da humanidade. Mas, e se eu te dissesse que a linha entre a extinção e a existência está cada vez mais tênue? Vem comigo, Leonardo, enquanto exploramos o mundo inovador da desextinção e conhecemos as criaturas que em breve podem voltar a caminhar entre nós. Nossa jornada começa nas terras geladas e áridas do Ártico Siberiano, onde restos esqueléticos de gigantes há muito perdidos emergem do permafrost. O mamute lanoso, um parente peludo e colossal do elefante moderno, vagou por essas terras congeladas por milénios antes de sucumbir à extinção há cerca de 10 mil anos. Mas a história dele pode não ter terminado. Imagine, se puder, laboratórios de ponta, com cientistas debruçados sobre microscópios, examinando fragmentos de DNA extraídos de presas e ossos de mamutes bem preservados, através de uma combinação de técnicas avançadas de sequenciamento de DNA e edição genética de última geração. Eles estão cada vez mais perto de alcançar o que antes era considerado ficção científica, tipo um filme do Spielberg. Imaginem manadas de mamutes lanosos marchando pelas planícies congeladas novamente, suas trombas peludas balançando enquanto abrem caminho pelas paisagens cobertas de neve. No entanto, a ideia da desextinção também traz suas críticas e preocupações éticas. Nossa próxima parada nos leva para o outro lado do mundo, para a ilha-continente da Austrália, lar de uma vida selvagem única, que não encontramos em nenhum outro lugar da Terra. A Austrália é um verdadeiro tesouro de biodiversidade, onde criaturas icônicas como cangurus e koalas prosperam em seus habitats naturais. É aqui, entre os bosques de eucalipto e as pastagens áridas, que encontramos a história comovente do tilacino, também conhecido como tigre da Tasmânia ou lobo da Tasmânia. Este animal fascinante, com suas listras características e comportamento elusivo, é uma figura emblemática da fauna australiana. Este marsupial enigmático, com suas listras distintas e natureza misteriosa, cativou a imaginação de gerações. Suas representações em ilustrações e fotos antigas nos transportam para uma era em que o tilacino ainda vagava livremente. Este era o tilacino, um predador de topo que outrora percorreu os bosques da Tasmânia. Com sua habilidade de caça e adaptabilidade, ele desempenhava um papel crucial no ecossistema local. Mas a história do tilacino é uma tragédia. Uma história de declínio impulsionado pela perda de habitat, caça e competição. A chegada dos colonizadores europeus trouxe mudanças drásticas e o tilacino foi caçado até a extinção. O último tilacino conhecido morreu em cativeiro em 1936, marcando a extinção de uma espécie que já foi comum em toda a Austrália continental e Tasmânia. Este evento trágico simboliza a fragilidade da vida selvagem diante das atividades humanas. Em arquivos empoeirados e coleções de museus, fragmentos do passado do tilacino permanecem, amostras de tecido, ossos e até mesmo filmagens granuladas. Estes vestígios são um lembrete constante do que foi perdido e do que ainda pode ser aprendido. Cientistas estão usando tecnologias avançadas de clonagem e edição genética, quase como um Ctrl+Z da natureza, para tentar reescrever a história do tilacino e reverter o que antes era considerado uma perda irreversível. Este esforço inovador representa uma nova esperança para a biodiversidade e a possibilidade de um futuro onde o tilacino possa novamente caminhar pela Terra. Nossa jornada agora nos leva ao Oceano Índico, para as Ilhas Maurício, lar de uma ave que se tornou sinônimo de extinção, o dodô. Imagine uma ave que não voa maior que um peru com um bico grande e curvo e uma plumagem cinza azulada. O dodô, um gigante gentil que evoluiu sem predadores naturais, não tinha medo dos marinheiros holandeses que desembarcaram em suas praias no final do século XVI.
Em poucas décadas, o dodô foi extinto, vítima da caça, perda de habitat e introdução de espécies invasoras. O dodô se tornou um alerta, um símbolo do impacto devastador da atividade humana no mundo natural. Ao analisar fragmentos de DNA extraídos de ossos de dodô e espécimes preservados, os cientistas esperam reconstruir seu genoma e trazer esse pássaro icônico de volta à vida, quase como um Jurassic Park das aves. Trazer de volta o dodô não seria apenas um triunfo científico, mas um poderoso símbolo do nosso compromisso com a conservação. Nossa busca para desvendar os segredos da desextinção nos leva agora para as ilhas remotas e acidentadas da Nova Zelândia, um lugar onde a natureza ainda guarda muitos mistérios. Um país onde a natureza reina absoluta. É aqui, em meio a picos imponentes e florestas verdejantes, que encontramos um dos maiores enigmas da história natural. E fiordes brilhantes que encontramos a história da moa, uma ave imponente que outrora dominou os céus e as florestas da região. Imagine uma ave tão alta quanto um homem adulto, com pernas fortes e um corpo coberto de penas que pareciam cabelos. As moas eram gigantes gentis, herbívoros que desempenharam um papel vital na formação dos ecossistemas da Nova Zelândia por milhões de anos. Elas eram essenciais para a dispersão de sementes e a manutenção da vegetação. Em apenas alguns séculos, todas as 9 espécies de moas foram extintas, vítimas da caça excessiva e da destruição do habitat. A chegada dos humanos trouxe mudanças drásticas para essas aves majestosas. A caça excessiva, combinada com a destruição do habitat, levou ao desaparecimento dessas criaturas únicas. Ao extrair DNA de ossos de moa, penas e até mesmo ovos fossilizados, os cientistas esperam remontar o código genético dessas aves extintas. A ideia de que as moas possam um dia vagar pelas florestas e montanhas da Nova Zelândia novamente é fascinante e desafiadora. A ciência moderna está abrindo portas para possibilidades que antes eram apenas sonhos. Através da extração de DNA e da tecnologia de edição genética, estamos mais perto do que nunca de trazer de volta essas aves magníficas. A ideia de que as moas possam um dia vagar pelas florestas e montanhas da Nova Zelândia novamente é uma prova do poder da ciência e da determinação humana em corrigir os erros do passado. A desextinção, antes restrita à ficção científica, está rapidamente se tornando uma possibilidade científica real. O que antes parecia um sonho distante, agora está ao nosso alcance graças aos avanços tecnológicos. O ímpeto por trás desse campo inovador vem de avanços revolucionários em biotecnologia, principalmente nas áreas de sequenciamento de DNA, edição genética e clonagem. Esses avanços abriram portas que antes eram inimagináveis, permitindo-nos explorar as profundezas do código genético com uma precisão sem precedentes. Imagine um mundo onde podemos não apenas ler o código da vida, mas também editá-lo e reescrevê-lo, onde podemos trazer de volta espécies extintas e restaurar o equilíbrio dos ecossistemas do nosso planeta. Esse poder de manipulação genética nos dá a capacidade de corrigir erros do passado e proteger a biodiversidade para as futuras gerações. Ao comparar o DNA de espécies extintas com seus parentes vivos mais próximos, os cientistas podem identificar os genes que os tornavam únicos. Esse processo meticuloso envolve a análise de sequências genéticas complexas e a identificação de características específicas que definem cada espécie. Mas sequenciar o DNA é apenas o primeiro passo. A jornada para a desextinção é longa e cheia de desafios técnicos e científicos. Cada etapa requer uma precisão extrema e um entendimento profundo da biologia molecular. O verdadeiro desafio está em usar essas informações genéticas para recriar um animal de verdade que respira. Isso envolve a combinação de técnicas avançadas de clonagem e edição genética para garantir que o novo organismo seja viável e saudável. Ao editar o DNA de parentes vivos próximos, os cientistas podem essencialmente voltar no tempo da evolução,
reintroduzindo genes perdidos e características de espécies extintas. Esse processo é como um quebra-cabeça genético, onde cada peça deve ser colocada no lugar certo para recriar a imagem completa. Ao inserir o DNA editado em um óvulo de uma espécie substituta e implantá-lo em uma mãe de aluguel, os cientistas podem potencialmente dar à luz um animal geneticamente idêntico à espécie extinta. Este processo complexo requer uma coordenação meticulosa e um profundo conhecimento da reprodução assistida. No entanto, a desextinção não está isenta de desafios e considerações éticas. Questões sobre o impacto ecológico, o bem-estar dos animais recriados e as implicações morais de trazer de volta espécies extintas são tópicos de intenso debate na comunidade científica. A revolução da ciência está apenas começando e, com ela, novas fronteiras e dilemas éticos emergem. E assim nos encontramos à beira de uma nova era, uma era em que a linha entre a extinção e a existência está cada vez mais tênue. A perspectiva de trazer de volta espécies extintas, de reviver maravilhas há muito perdidas, é uma ideia que cativa a imaginação e gera debates acalorados, mas também levanta questões profundas sobre o nosso papel no mundo natural, sobre a ética de manipular a própria essência da vida. Será que essas criaturas ressuscitadas vagarão pelo nosso planeta novamente, adicionando suas vozes únicas à sinfonia da vida? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a jornada da desextinção apenas começou e promete ser uma das aventuras científicas mais emocionantes e desafiadoras do nosso tempo.